esses irmãos um pouquinho mais de trabalho aqui para poder ajeitar tudo, microfone, câmera. Mas vamos lá. O microfone esse aqui já está com a igreja aí? Aqui. A aula de hoje está lá no capítulo número 26, é a lição número 25, e tem como título Louvor no Reino. Oi? Capítulo 26, pode passar. Capítulo 26, do 1 até o 21, ou seja, o capítulo 26 todo, né? Vamos estar fazendo essa leitura aí. Cada um vai passando o microfone aí, vai lendo. Amém? Vou estar lendo o versículo aqui. Isaías 26, versículo 1. Naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá. Temos uma cidade forte. Deus lhe põe a salvação por muros e baluartes. E abriu a porta. Amém. Pode passar aí. A vida dentro dos muros, versículo 1 e 2, ele fala: naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá. Temos uma cidade forte, Deus lhe põe a salvação por muros e baluartes. Então, os remidos entoarão este cântico de louvor durante o milênio. Aqui o versículo 1 e 2 é como se ele estivesse cantando uma música. Praticamente, assim, vamos dizer, todo o texto é como um louvor diante de Deus do que vai acontecer nessa época, tanto do lado de dentro quanto do lado de fora. No versículo 2 ele fala: abri vós as portas, para que entre a nação justa que guarda a fidelidade. Então, o povo que é fiel, o povo que permanece fiel a Deus, é o povo a qual Deus vai abrir as portas da Nova Jerusalém para ele entrar. Então, é como nós falamos na igreja, não é só uma questão de ser, mas é uma questão de dia após dia procurar viver essa vida, Se uma vez só você falou: eu aceitei a Jesus, eu recebi Jesus na minha vida, mas você não vive essa vida com Cristo, como que a gente pode dizer que a gente é fiel a Deus, que a gente é servo, que é filho de Deus? Então, abrir as portas para os que guardam a fidelidade. Pode passar aí? Versículo 3 e 4. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Então, Isaías fala: o Senhor vai conservar a perfeita paz naquele cujo propósito de servir a Deus é firme, porque ele confia em Deus. Então, paz, literalmente, bem-estar pleno e verdadeiro. A vida com Cristo no milênio é um tempo livre de angústias, preocupações, guerras e qualquer mal. Então, é um tempo que haverá paz de fato, Não é a paz que Jesus fala: eu vos dou a paz não como o mundo vos dá. Essa paz que Jesus está falando aí é a paz de você com Deus, ou seja, a aliança que Ele veio trazer, que Jesus veio trazer. Então, a paz que Jesus nos dá agora, ela não é a mesma paz que nós vamos ter no milênio. A paz de agora é paz com Deus, para você não ser inimigo de Deus, e paz entre nós, povo de Deus. Mas com o mundo você está em guerra, não por causa do mundo, mas por causa do mal que opera no mundo. As pessoas do mundo, elas não são inimigas. As pessoas que não servem a Deus no momento, elas não são inimigas da igreja. Elas são pessoas que ainda não foram alcançadas, talvez não serão,
mas talvez sejam alcançadas e mude totalmente essa história. Então essa é a paz que Jesus traz. É uma paz que também vem uma espada junto para separar o bem do mal. Agora, na época do milênio, essa paz que ele fala aqui é paz literalmente, sem guerra, sem dor, sem preocupação, sem sofrimento, sem lágrimas, como ele fala, nós falamos na aula passada, né? Deus enxuga todas as lágrimas do seu povo. Então é uma perfeita harmonia com Deus e seu povo aqui. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor é uma rocha eterna. A rocha, ela é algo que vem sempre sendo retratado na Bíblia. Em várias passagens ela se mostra como Deus naquele momento, né? Nós vemos a rocha lá no comecinho, lá quando Jacó deitou sua cabeça sobre a rocha e dormiu. Quem que dorme com uma pedra de travesseiro? Fala para mim. Se você deita numa cama e você não tem um travesseiro, provavelmente você vai ter muita dificuldade de dormir, né? Se você deita no chão e coloca uma pedra de travesseiro, provavelmente você não vai nem dormir. Só que aquela pedra é Cristo, né? Aquela pedra era Cristo naquele momento, e naquele momento ele teve uma visão. Nós vemos também a pedra com Jesus sendo crucificado lá com Moisés, né? Quando ele era para ele tocar na rocha e brotar a água, né? Aquela pedra é Cristo, dele que emana a água da vida. Então, várias vezes nós vemos Jesus sendo tipificado como uma pedra. Ele é a rocha firme, né? Aqui fala rocha eterna. Pode passar? Cidade elevada, porque ele abate os que habitam no alto. Na cidade elevada, abate e humilha até a terra e até o pó. Ele apisa os pés dos aflitos e os passos dos pobres. Agora, ele não está falando do mesmo povo, ele não está falando da cidade elevada do seu povo, mas está falando da pessoa que é altiva, a pessoa que se levanta contra Deus, né? Cheio de orgulho e oposição a Deus. É esse que é cidade elevada neste caso aqui, né? A pessoa que é poderosa hoje, né? Como a Babilônia naquela época era muito poderosa, que dominava todos, mas Deus abateu aquela cidade elevada, Deus abateu aquele povo forte, né? Então, oposição a Deus pode estar certa de que será humilhada até a terra, até o pó, né? Até o pó por aqueles a quem afligiu, que é o povo de Deus. É interessante fazer um contraste com a segurança da cidade de Deus, no versículo que nós lemos agora há pouco, né? No versículo 1 ali, da segurança que Deus dá ao seu povo, e para o lado de fora, que a coisa estará caótica, né? Porque enquanto o povo vive uma vida plena do lado de dentro, quem está do lado de fora não está gozando das mesmas coisas que a igreja está, né? Que o povo de Deus está. Lá tem o sofrimento, lá tem a angústia, lá tem a dor, lá tem a separação total de Deus, né? Lá não tem mais o Espírito Santo para abrandar as coisas, para trazer o período de graça. É uma época sem misericórdia, né? Pode passar? Justiça ao justo e juízo ao injusto. A vereda do justo é plana. Tu, que és justo, aplanas a vereda do justo. Também, através dos teus juízos, Senhor, te esperamos. O teu nome e na tua memória está o desejo da nossa alma. Com a minha alma suspiro de noite por ti, e com meu espírito dentro de mim, eu te procuro diligentemente, porque quando os teus juízos reinam na terra, os moradores do mundo aprendem a justiça. Então, aquele que é justo ou justificado, ele é recebido por Deus neste lugar. O justo ou justificado por Cristo será lembrado por Deus, como ele fala aqui, né? Também, através do seu juízo, Senhor, te esperamos no teu nome e na tua memória. É lembrado por Deus como seu remido e salvo. Na época que a igreja reina em paz, os que não subiram sofrem as consequências, aprendem a justiça. Enquanto um povo está sendo abençoado, né, neste lugar de glória, aqui no finalzinho do versículo 9 ele fala: quando os teus juízos reinam na terra, os moradores do mundo aprendem justiça. Então, o que não houve de justiça nessa época que nós vivemos, né, haverá
uma justiça totalmente plana e perfeita de Deus, e sem misericórdia, estou dizendo, na época do juízo, nessa época de tribulação, né? Então o povo vai aprender de fato o que é a justiça de Deus nessa época, porque hoje não há justiça entre os homens, a ganância, o dinheiro, compram os juízes, né? Fazem a corrupção acontecer, né? Dentre outras coisas que não são julgadas ou que são julgadas imparcialmente, que a pessoa que está julgando o caso ouviu o melhor teatro do advogado, né? O advogado fez o teatro melhor e convenceu. O que não fez, mesmo que ele tivesse justo naquela causa, não convenceu o juiz, então de fato ele não vai receber a justiça devida. Então hoje tem muito isso, né? Hoje nós vivemos isso, fora o tanto de coisa que nem a juízo vai, né? E Deus não traz a justiça hoje para nós, porque Deus trouxe Jesus para trazer um período de misericórdia e graça, de um período de um tempo, para você ter uma chance, uma oportunidade de mudar, né? Antes disso, era como muitos falam, a ferro e fogo. Você faz, você paga por aquilo que você faz, o pecado é cobrado carissimamente, né? Davi, que era segundo o coração de Deus, pagou com preço alto os pecados que ele cometeu, né? Dentre outros, Abraão cometeu pecado diante de Deus, e a consequência é tão grande que até hoje Israel paga pelo pecado lá no começo. Então, desde aquela época, a coisa vem sendo assim, a justiça vem sendo dessa forma. Hoje, a justiça ela está aguardando o período do julgamento. Então, nós estamos passando por esse período que vai acontecer de tudo, né? E no final, tudo vai ser julgado. Alguém quiser falar alguma coisa, pode a qualquer momento aí interromper e falar, tá? Pode passar. Dez e 11. Os que não mudam de vida, ainda que se nos mostre favor ao perverso, nem por isso aprende a justiça. Até na terra da retidão ele comete a iniquidade, e não atenta para a majestade do Senhor. Senhor, a tua mão está levantada, mas nem por isso a veem. Porém, verão o teu zelo pelo povo e se envergonharão, e o teu furor por causa dos teus adversários, que os consuma. Então, como nós estamos falando, hoje o povo vê, as pessoas veem, só não vê quem não quer, porque quem não quer aceitar, porque Deus traz a sua palavra para as pessoas seguirem. Deus traz a sua justiça através dos ensinos, através dos profetas, através dos pastores, através da Bíblia, né? E apesar de ver Deus com a mão levantada, e apesar de ver Deus com o conceito reto dele, que não deixa dúvidas, a pessoa não aceita, nem por isso atenta, né? É o que ele fala, ainda que se mostre favor, ainda que Deus traga favor ao perverso, nem por isso ele aprende justiça. Então, se pelo favor não aprende justiça, então vai aprender justiça pelo juízo. Então, no final, é como ele termina aqui, porém verão o teu zelo pelo povo e se envergonharão, e o teu furor por causa dos seus adversários te consuma. Então, uma vez que era um profeta fiel, Isaías, advertiu aqueles que continuavam a fazer o mal, mesmo depois de terem experimentado a graça. Aí falando a respeito do próprio povo de Deus, mesmo experimentando a graça de Deus, não se arrepende do mal, continua cometendo mal, então vai ver o zelo de Deus pelo seu povo lá no final. Tudo que vai ser cobrado da igreja, do povo de Israel, do judeu, né, do gentil que busca Deus, né, e de todo o mundo, vão ver de fato o que vai acontecer lá no final do juízo, quem vai ser justificado, quem vai ficar, né? Vou passar. 12:13. Senhor, concede-nos a paz, porque todas as nossas obras tu as fazes por nós. Senhor, Deus nosso, outros senhores têm sido domínio sobre nós,
mas graças a Ti somente é que louvamos o Teu nome. Então, agora Deus dá paz e descanso ao seu povo, que se manteve firme na obra que Ele realiza em nós. Então, as obras que nós realizamos, a prosperidade nossa, a busca do nosso ministério de Deus, ela é uma obra de Deus em nós, é uma obra de Cristo realizada em nós. Por isso que Ele fala, né? Concede-nos a paz, porque todas as nossas obras Tu as fazes por nós. Então agora é o período que Deus vai conceder a paz, o povo vai findar, né, o período de evangelização, vai findar o período de somente esperar em Deus, e agora você está com Deus de fato. Então você recebe a paz de Deus neste momento, né, e finda-se a obra que Ele estava começando em nós, porque Ele que faz essa obra. Esse ministério é obra de Deus, não é obra do homem. Então quando você está evangelizando, quando você está louvando, quando você está buscando a Deus, pregando pelas pessoas, né, mostrando um testemunho de vida, essa obra é a obra de Cristo na sua vida, não é obra sua. Se fosse obra sua, não seria uma obra perfeita, né? Se fosse obra nossa, não teria como salvar ninguém. Mas como a obra é de Deus, então agora ela tem o sentido de Deus. Senhor, nosso Deus, outros senhores têm sido domínio sobre nós nessa terra, desde o começo, desde que mundo é mundo, tem a intervenção do inimigo contra o povo de Deus, impondo, né, através de idolatria, através de reis, através de escravidão, através de tudo que aconteceu na humanidade, no meio do povo que teme a Deus, né? O inimigo vem tentando impor o domínio, né, alheio sobre o povo de Deus, e muitas vezes o povo caiu nesses domínios. E hoje tem sim o domínio do mundo sobre nós. Nós dependemos de leis do mundo, nós dependemos de muitas coisas do mundo, nós às vezes estamos sujeitos a tudo que acontece ali. Mas você, em momento nenhum, tem que deixar o seu Deus, e não deve em momento nenhum negar ao seu Deus. E ele fala: apesar de domínio sobre nós, nós damos graças a Ti, porque somente é que louvamos o Teu nome. Então, ele, apesar de tudo que estava acontecendo, de um exílio que ele sofreria em breve, aliás, somente a Deus que o profeta e que o povo fiel está adorando, louvando de fato. Então, agora que Deus dá a paz e descanso ao seu povo, que se manteve firme na obra de Deus, realiza em nós, e apesar da opressão e domínio dos povos sobre o povo de Deus, mantiveram somente a Deus a adoração. Pode ir? Mortos não tornarão a viver, sombras não ressuscitam. Por isso os castigaste e os destruíste, e lhes fizeste perecer toda a memória. Os governantes terrenos que oprimiram Israel estão mortos e jamais voltarão a ocupar o poder. Então, nesse momento, apesar aqui ele estava falando que o domínio dele estava sujeito ao domínio das opressões, né, dos seus adversários, nesse período de juízo que Deus trará, será um juízo pleno, como eu falei. Então, aqueles que oprimiam o povo de Deus, aqueles que eram contra, que se levantavam contra, agora estão mortos, literalmente, eles estão sem poder, né? As pessoas das nações da terra já vão estar bem reduzidas, né? E não há um poder capaz de se levantar contra Deus, ou capaz de fazer qualquer coisa, porque Deus não vai permitir que isso aconteça. Deus vai trazer um juízo sobre a terra, sobre o seu inimigo, sobre o inimigo da igreja, inimigo do povo de Israel, de forma que eles, olha, os mortos não tornarão a viver, as sombras não ressuscitam. Então, eles são nada agora diante de Deus. E por isso os castigaste, destruíste e lhes fizeste perecer toda a memória. Acabou-se o império do domínio contra o povo de Deus. Pode passar? 15 e 16. Tu, Senhor, aumentaste o povo e tem sido glorificado a todos os confins da terra, dilataste. Senhor, na angústia te buscaram, vindo sobre eles a tua correção, derramaram as suas orações.
Então, aumentar o território. No final, a terra que é por direito do povo de Deus, prometida desde o começo da aliança com os patriarcas, será conquistada a todos nós. Então, de fato, a terra de Israel, literalmente ali, um pedaço de terra físico, ele não é todo de Israel hoje. Então, tem domínios que Deus prometeu lá no passado, lá para Abraão, Isaac, Jacó, desde essa época, os limites da terra. E até hoje não é do povo de Deus, né? Fica aquela briga, né? Os povos que estão em volta ali. Então, o povo de Israel, a terra de Israel é uma terra reduzida, não é uma terra completa. E aí Deus vai aumentar essa terra, vai aumentar o povo, né? Vai expandir, vai dar de fato aquilo que Ele prometeu desde lá do começo, que até agora o povo não tem. Então, Deus vai dar a terra que é por direito, e ela será conquistada a nós, porque nós também vamos estar junto com o povo de Israel nessa época. 17? Pode passar? 16 a 18. Senhor, na angústia te buscaram, vindo sobre eles a tua correção, derramaram as suas orações. Como a mulher grávida, quando lhe aproxima a hora de dar a luz, se contorce e dá gritos de dores, assim fomos nós na tua presença, ó Senhor. Então a mulher aí, quem é mulher, quem é mãe, sabe como que é dar o parto normal, né? O parto da cesárea é um parto que a pessoa fica glória, né? Eles dão uma injeção lá, que eu esqueci o nome, a pessoa apagar, né? Praticamente o parto cesárea é feito da pessoa apagada, né? Não? É local? É que algumas falam que ficam meio dormindo. Ah, tá, entendi. Então algumas dormem, outras não. Mas é com anestesia, né? Vai doer depois, né? Vai doer os pontos depois, né? A mulher vai sofrendo lá, vai com a Eva lá no começo, lá vocês brigam com a Eva lá. Eu não tenho culpa disso. Aí, a mulher que dá a luz, né, a parte normal, ela tem uma dor absurda, porque a saída é maior do que a entrada, né? Tem que passar por um buraco estreito, uma pessoa, né, um ser humano. Então vai doer muito, vai cortar, né? Tem pessoas que até defecam no momento do parto. Então ela sofre com dores de parto fortíssimas, né? E ele está comparando aqui a dor de parto com o povo de Deus na presença do Senhor. Sofreu o tempo todo. E aí no versículo 18, né, ele fala assim: concebemos nós e nos contorcemos em dores de parto, mas o que demos à luz foi vento. Então sofreu para não dar obra nenhuma, sofreu para não chegar a lugar nenhum, para pecar contra Deus, para poder fazer idolatria, para poder errar a vida inteira e ser salvo pela misericórdia de Deus lá no final, através de Cristo. Porque a obra do povo de Deus sempre foi tão disturbada diante de Deus. A igreja também está uma bagunça, gente, né? Se Jesus até não abreviar o tempo dele vir buscar a igreja, se continuar prorrogando essa época aí, a própria palavra fala: quem vai ser salvo? Se Deus não prorrogar esse período, se Deus não prorrogar, não, se Deus não abreviar esse período, ninguém vai ser salvo, porque da maneira que está indo as coisas, né? É uma bagunça que está virando o meio do povo do Evangelho de Deus. Isso é uma vergonha. Então, foi vento, não trouxemos à terra livramento algum, e não nasceram moradores do mundo. Então não teve fruto a obra do povo de Deus. E de fato, o que era para acontecer não aconteceu, só teve sofrimento. Pode passar? E os que já morreram antes de Cristo. Bom, então agora nós vamos ter o primeiro texto para nós abrirmos aí. São dois versículos em dois livros diferentes. Quem está com o microfone aí? Quem leu por último? Então os dois dele, ó. Jó 19, 26 e depois Deuteronômio, Daniel, né?
Né? Pode, 19, 26. Daniel 12, 2. Liga o microfone. Agora sim. Depois de consumir esta minha fé, estão fora da minha carne, verei a Deus. Falei Daniel 12, 2, hein? E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Então, nós sabemos que Jesus é o único caminho diante de Deus. Nós bem sabemos que até Jesus chegar, teve um período gigantesco em que as pessoas não conheceram a Cristo. Alguns tiveram o privilégio, como Abraão, como Moisés, como alguns dos profetas, de ver a obra de Cristo, de ver quem era Cristo, de saber da existência de Cristo. Outros profetizaram Jesus sem nem conhecer Ele. Davi falou tanto de Jesus, falou muito de Jesus, e talvez, não sei se ele teve alguma visão de Cristo ou não. Ele não relata isso. Mas Moisés fala, né, desse Cristo que viria semelhante a ele. Aí ele compara com ele próprio, né, semelhante a mim. Se você não ouvir a eles, você vai perecer. Então, Jesus fala, a palavra de Deus fala que Jesus, ao segundo dia, ele foi pregar aos espíritos em prisão, da época de Noé, né? Fala dessa forma. Mas o povo que viveu temente a Deus, apesar de falhar na lei, né? Apesar de não conseguir cumprir a lei, teve pessoas ali que agradaram o coração de Deus, e essas pessoas não são reunidas, né? Então ele fala, olha Isaías falando, porque ele não conheceu a Cristo, ele teve visões. Conselho 19, né? Os vossos mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai, os que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como orvalho de vida, e a terra dará a luz aos seus mortos. Então, aqui falando a respeito ainda, né, da mulher que dá a luz, aqui agora ele compara que a terra vai dar a luz aos seus mortos, que ressuscitarão para a vida eterna. E aí, como ele leu, uns ressuscitarão para a morte e outros ressuscitarão para a vida. Então, lá no final, todos vão ser julgados, os que já foram, né, e os que estão ainda vivos na época da grande tribulação. Então, mas quem morreu também vai ser julgado, não importa, né? E o povo que foi temente a Deus nesse período aqui, como Isaías, como os outros profetas, como os outros homens do passado, né, como o povo de Deus que serviu o Senhor no passado, também vai ser salvo, né? Vai passar? Para encerrar, 20 e 21. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconda-te só por um momento, até que passe a ira. Pois eis que o Senhor sai do seu lugar para castigar a iniquidade dos moradores da terra. A terra descobrirá o sangue que embebeu, e já não encobrirá aqueles que foram mortos. Então, nesse período de tribulação, muitos tementes a Deus ficarão nesse período aqui. Muitas pessoas que estão no meio do muro ali ainda, né, que não sabe se vai falar para cá, né, que não fechou o acordo de fato com Deus, que não subiu, vai ficar. Muitos conhecedores, pastores, muitas pessoas vão ficar aqui nesse período. Muitos judeus vão ficar aqui nesse período, conhecendo a Deus, né? Então, pensando na salvação para aqueles que ficarão para a segunda chance, aqueles que darão a vida para poder viver, né, vão ter que morrer para poder viver, né, nesse período aí, será um tempo totalmente sem misericórdia, e a justiça reinará sobre todo o pecado cometido. Então, nessa época aqui, é sem graça, é sem misericórdia. Vai ter um período que a pessoa não vai conseguir nem se matar, né, como eu tinha comentado em umas sessões anteriores. É só um período totalmente terrível. Não queira você ficar para a segunda chamada, né? Então, por isso, o conselho no começo do versículo 20, que ele fala aqui, né? Vai, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as portas sobre ti, esconde-te,
porque a coisa vai ser feia nessa época aqui. Então, a igreja tem que subir na primeira chamada, né? Tem um povo prometido aí, que vai subir na segunda chance, mas quem ficar, e se tiver essa segunda chance de fato, né, vai sofrer muito e vai ter que dar a vida por Cristo, assim como Cristo deu por nós hoje. Glória a Deus, meus irmãos. Próxima lição aí, para a gente encerrar essa questão da tribulação em reinos vindouros, é o capítulo 27, do 1 até o 13, aí encerra, depois nós vamos mudar um pouco o foco novamente a partir do capítulo 28. Amém? Deus abençoe a igreja, agora o presbítero pode estar encerrando a escola.